Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Olá a todos e a todas, tudo bem? Como estão? Hoje nosso debate vai ser com o professor Fábio de Oliveira. Fábio é professor adjunto de Filosofia da Educação junto ao Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, atuando na linha de pesquisa Bioética e Ética Aplicada, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Federal Fluminense, atuando na linha de pesquisa Epistemologias do Cotidiano e Práticas Instituintes, possui doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia e graduação em Administração e Filosofia. Seus temas de interesse e pesquisa giram em torno do debate da educação bioética e ética aplicada. Fábio também é um dos organizadores do livro Ecofeminismos, Fundamentos Teóricos e Praxis Interseccionais, juntamente com as professoras Tânia Kunen e Daniela Rosento. Fábio, queria agradecer a tua participação aqui nesse vídeo, é muito importante para mim esse momento, e estar dividindo contigo, que é uma pessoa que eu conheci também através das redes sociais, procurando, e te ouvi e me apaixonei pelo jeito que tu fala e pela intensidade e amor que tu tem naquilo que tu faz. Queria agradecer muito, muito mesmo a tua participação e queria que a gente trocasse um pouco de ideias hoje sobre os ecofeminismos. Queria saber, antes de tudo, assim, como foi o teu contato com o assunto? Bom, Priscila, antes de qualquer coisa, sou eu quem agradeço a oportunidade de conversar contigo. Para mim também é um prazer imenso. É sempre uma satisfação muito grande a gente poder conversar sobre algo que nos move, né? Então, te agradeço por esse instante. O meu contato com o ecofeminismo se deu de uma maneira bastante curiosa, eu diria. Foi no final do meu mestrado, em 2010, início do meu doutorado. Na ocasião, eu passei imediatamente do mestrado para o doutorado, e o meu doutorado foi sobre o tema da ética ambiental, mais especialmente para trabalhar o conceito de responsabilidade frente às alterações climáticas globais. E eu me deparei com o ecofeminismo naquela ocasião. No entanto, naquele instante, eu não consegui incorporar como matriz teórica o ecofeminismo para entender aquele que seria o objeto da minha investigação no doutorado. Então, eu prossegui lendo, né, sobre ecofeminismo durante o doutorado, participando muito de grupos de estudos que começavam também a borbulhar ali na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, através de iniciativas de professoras que estavam chegando no departamento e que estavam trazendo o debate de gênero, mas, ao mesmo tempo, eu sempre percebia que não havia muito uma conexão entre o debate de gênero e o debate ambiental, como se fossem, de fato, duas áreas em separado. Então, existiam aqueles e aquelas que discutiam gênero e aqueles e aquelas que discutiam questão ambiental. E a minha leitura solitária do ecofeminismo naquele momento me permitia fazer algumas conexões, ainda na ocasião, bastante simplistas e tímidas, né? Foi então que eu conheci o trabalho da Daniela Rosendo, né, que havia, naquela ocasião, recentemente defendido a dissertação de mestrado dela sobre a Karen Warren, uma ecofeminista que nos deixou há poucos anos atrás, para trabalhar justamente aquilo que ela chamou e que a Daniela
trouxe para o Brasil, que é a ética sensível ao cuidado. Então, aquilo também abriu outras portas que diziam respeito, e que ainda dizem respeito, à própria revisão das éticas normativas, né, com as quais eu já tinha uma certa familiaridade, mas que nunca me foi apresentado de forma muito consistente durante a minha graduação a ética do cuidado. Ao contrário, assim, a ética do cuidado, quando apresentada, ela já vinha tomada de muitas críticas que diziam respeito, sobretudo, ao aspecto da particularidade da ética do cuidado. Logo, ela não serviria para questões, né, universais que moviam a ética. Então, a ética do cuidado ela sempre ficou ali no fundo da gaveta, né? Tinham aquelas leituras mais iniciais, mas sempre já muito tomadas de críticas. E essa leitura da Daniela Rosendo, da dissertação dela, me fez ter vontade de reler algumas autoras da ética do cuidado, e que eu comecei a perceber que ofereciam sustentação teórica, filosófica, para as vertentes ecofeministas, né? Então, como eu disse, mais uma vez, eu não consegui incorporar isso na minha tese de doutorado, continuei com leituras clássicas, como o próprio Peter Singer, para me ajudar a fazer algumas conexões e defender uma perspectiva mais cosmopolita do conceito de responsabilidade. E aí, ao final da minha tese de doutorado, eu já estava muito incomodado, isso em 2014, e me sentido até um pouco traidor das leituras que eu havia feito, porque eu não tinha realmente fôlego, não tinha conseguido achar uma consistência para incorporar o ecofeminismo. Foi quando eu decidi, então, que foi aquele instante que quase todo mundo que termina o doutorado passa, que é, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Né? Você quer se ver livre da tese, mas quando você se vê livre da tese, você entra num vácuo e fica desesperado. Mas e agora? Não tenho emprego, não tenho, o que eu vou fazer? Né? Então, eu comecei a escrever um projeto que eu tinha interesse de apresentar como um projeto de pós-doutorado, e apresentei para trabalhar com a Alicia Puleo, que é uma das ecofeministas do ecofeminismo construtivista, argentina, radicada na Espanha e bastante atuante atualmente. E fiquei muito surpreso, muito feliz que, na ocasião, a bolsa saiu e eu tive a oportunidade de finalmente ir estudar com a Alicia Puleo na Espanha, na Universidade de Valladolid, onde eu permaneci um pouco mais de um ano trabalhando com ela lá sobre ecofeminismo e, mais especialmente, fazendo uma análise dos estudos da Carol Adams sobre a política sexual da carne desde uma perspectiva ecofeminista, né? Então, essa, digamos, 2015, 2016, foi a primeira vez que eu sentei para sistematizar os estudos ecofeministas. E, desde então, aí já foram várias disciplinas, grupos de estudos, organização de obras também, artigos escritos, em parceria também. Hoje em dia, a Daniela Rosendo, que foi uma inspiração, é uma parceira com quem eu converso e desenvolvo ideias, compartilho dúvidas. A Tânia Kunen, a Priscila Carvalho, a Maria Clara Dias, que foi minha orientadora e que hoje em dia também já trabalha com a perspectiva ecofeminista também, Sônia Felipe, Maria Alice da Silva, enfim, tantas outras que hoje compõem essa rede ecofeminista aqui no Brasil. Então, eu diria que esse foi o meu primeiro encontro com o tema. E que encontro, né, Fábio? Eu partilho dessa tua fala também, quando eu conheci o ecofeminismo. Foi também através da leitura de ética ambiental, filosofia ambiental, que eu me deparei com um tema e me chamou muita atenção o nome, e eu fui atrás e me apaixonei. Era aquilo ali que, nossa, que ligação incrível, né? Muito, muito legal mesmo. Então, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre o livro da Maria Mais da Vandana Shiva, o Ecofeminismo, que inclusive
tem um grupo, né, de estudos lá que o Fábio abriu e a gente está tratando sobre o livro. Eu queria que tu, assim, desse uma palavrinha breve, assim, sobre essas duas mulheres, assim, sobre a Vandana e sobre a Maria. O que elas têm a dizer, quais são as teses delas, qual a relevância delas dentro do ecofeminismo. Bom, essa obra, né, que você comentou, Priscila, é uma obra bastante antiga, né? É uma obra escrita em 1993 pela Shiva e pela Maes, como você já destacou, e que só no ano passado teve, né, uma tradução para o português, que inclusive uma tradução muito boa, muito consistente, cuidadosa, e, enfim, uma edição da Luas, que é uma editora feminista, uma editora nova, feminista, e que, enfim, nós temos muito a agradecer a essa iniciativa, né? Ainda que tardia, foi preciso, de fato, uma organização, uma editora feminista para que trouxesse uma obra como essa e que promove, né? Porque quando a gente fala de tradução, a gente está dizendo também sobre acessibilidade a conteúdo, possibilidade de organizar grupo de estudo, de oferecer essa discussão em cursos de graduação, entre outras coisas, né? Então, a tradução é realmente muito importante e que nos faz também pensar o porquê de uma obra tão importante como essa, né, escrita no início dos anos 90, só chega agora para a gente, enquanto tantas outras, sem menosprezar a importância de outras obras, elas têm uma tradução tão rápida, né? Então, menos do que falar dessas outras, o mais importante é nos perguntarmos o porquê da demora de um tema, de um livro como esse, cujo tema é um tema premente, né, para nós, há muito tempo, né? Então, a gente está falando de uma obra que foi escrita um ano depois da popularmente conhecida Eco 92, né? Só chega agora. Então, é importante, me pareceu importante, o grupo de estudos do Laboratório de Ética Ambiental e Animal, do LEA, decidiu, então, né, às vésperas do aniversário desse livro, que é no ano que vem, 2023, a gente sentar e dedicar o ano inteiro para conversar sobre ele, para quem sabe, essa é uma ideia, ano que vem a gente promover algum evento, né, em memória, em celebração a esse livro, e todo mundo que está participando do grupo poder também publicamente dizer, né, como esse livro se tornou um interlocutor, né, para as nossas ideias, e até mesmo atualizar essas ideias. E as autoras, né, a Vandana Shiva e a Maria Maes, a Vandana Shiva, uma mulher ecofeminista indiana, e a Maria Maes é uma ecofeminista, uma pensadora também alemã, se juntaram para escrever essa obra, né? É uma obra escrita, isso eu acho que é importante, é uma obra escrita conjuntamente, mas onde cada capítulo é escrito por uma delas. Então, elas fazem, na verdade, uma costura, o que não deixa de ser também, como a própria Daniela Rosendo costuma chamar, um quilt ecofeminista, né? Então, é uma costura ecofeminista de ideias. Então, cada capítulo é escrito por uma delas, mas existe uma ideia geral que é defendida, apresentada por ambas, né? E a Vandana Shiva, em especial, né, que me parece que no Brasil, pelo menos das duas autoras, acabou se tornando uma figura mais presente na discussão, inclusive com vindas ao Brasil. A última vez que a Vandana Shiva esteve aqui, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017, aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, ela teve em 2018, no Dia Internacional da Luta contra o Agrotóxico, mas em 2016 ela teve aqui no Rio de Janeiro para o Festival da Utopia, onde ela deu uma palestra sobre a biopirataria das sementes brasileiras no comércio internacional, e foi uma palestra bastante impactante. Há alguns registros dessa palestra na internet.
né? Mas a Vandana Shiva ela tem um histórico de atuação desde a década de 70, né, do movimento de mulheres anti-violência na Índia, sobretudo no norte da Índia, né, que visava já desde aquela ocasião questionar o processo de deflorestamento da Índia para a chegada de grandes corporações, né, que visavam justamente o estabelecimento de algumas commodities na Índia, o que mais tarde ficou conhecido como Revolução Verde, né, algo que a própria Vandana Shiva questiona, né, como essa produção de bioengenharia, de biotecnologia, de geoengenharia, promoveu também não só o deflorestamento, mas também promoveu uma inserção absoluta do uso de agrotóxicos e de sementes dependentes desses agrotóxicos na região, o que resultou, algo que a Shiva trabalha nesse texto, uma conjunção de violências contra minorias políticas. E aí minorias políticas ela está chamando, claro, evidentemente as mulheres, especialmente as mulheres do campo, mulheres agricultoras, as crianças e as pessoas empobrecidas que residiam e ainda residem na zona rural da Índia, né? E de forma semelhante à participação da Maria Maias aqui nessa obra, né? Enquanto a Vandana Shiva, então, diagnostica e anuncia os efeitos nocivos desse mercado internacional no que se refere à expansão territorial. Não é por acaso que a Vandana Shiva, em outras obras mais recentes, ela vai dizer que todo esse processo da Revolução Verde é uma reinvenção, um repactuamento com a colonização, né? Só que de outros moldes, né? É a colonização dentro do capitalismo neoliberal. E a Maria Maias ela vai trazer justamente um diagnóstico de alguém que não é indiana, mas que assiste todos esses episódios ocorrendo na Índia, né? Então elas estão ali em diálogo, né? A Vandana Shiva de dentro e a Maria Maias de fora, anunciando também como o mercado internacional, no que se refere às pautas ambientais, vai se articulando e também se articulando necessariamente fazendo uma conexão íntima entre a devastação ambiental e o sexismo, né? Então, a Maria Maias ela deixa, e a Vandana Shiva também, claro, deixa muito evidente que há um ponto de convergência entre a exploração da natureza e a exploração de mulheres, né? E por isso a pauta ecofeminista para ambas, né, vai se tornando não só uma teoria, né, que precisa ser mais bem desenvolvida, aprofundada, mas também uma metodologia. E isso é algo que é muito caro para Maria Maias, né? Que o ecofeminismo ele é também uma metodologia. E o que ela quer dizer com isso, né? Que não se trata pura e simplesmente de uma tentativa de apresentação de uma outra corrente ou escola de pensamento, mas essa escola de pensamento ela promove, ela depende de métodos de análise distintos. E o ecofeminismo, isso é bem verdade, né? Desde a década de 70, com o nascimento da síntese terminológica que vem com a Françoise de Beaune, uma francesa, ela visava justamente já demonstrar que as pautas, quando isoladas, o sexismo de um lado, o ecocídio de outro, o racismo de outro, a LGBTfobia de outra, o classismo de outro, a tentativa de entender esses ismos de dominação de forma isolada, eles colaboram sempre com a permanência deles, ou seja, eles são fruto de uma mesma lógica, não significa dizer que eles são a mesma coisa. A materialidade desses ismos de dominação,
evidentemente possuem tecnologias muito próprias, né? Mas eles estão sustentados numa mesma lógica de dominação. E o que é essa lógica de dominação para Maria Maias e Vandana Shiva nesse livro, né? Essa lógica de dominação, ela é um projeto que faz sustentar, de um lado, a naturalização de determinadas violências, ou seja, a nossa aproximação e não espanto com determinadas práticas de violência, e, por outro, também a invisibilização completa de determinadas violências, ou seja, o próprio termo violência, ele é, por si só, um termo violento. Por quê? Porque a ideia de violência, ela depende de uma determinada definição que vai fazer com que a gente possa dizer, olha, aquela situação é uma situação de violência. Mas para que ela possa ser lida como uma situação de violência, ela precisa preencher alguns critérios da própria definição do conceito de violência. Não é por acaso, por exemplo, que até hoje nós temos muita dificuldade para utilizar, empregar o termo violência para diagnosticar determinadas situações que dizem respeito, por exemplo, à natureza ou mesmo aos animais não humanos, né? Afinal de contas, se estabeleceu que tanto a natureza como os animais não humanos e também as mulheres, pessoas empobrecidas, elas estão para a violência de modo que muitas pessoas estão de tal forma acostumadas a ver esses grupos submetidos à violência, que a violência que se estabelece contra esses grupos, ela não é questionada. Logo, para Maria Maias e Vandana Shiva, é preciso, então, recuperar metodologias de análise que permitam que nós percebamos que esses grupos eles são grupos violentados por uma lógica de dominação, né? Então, essa obra ela reúne diversas ideias, né, para que, de fato, tanto a Shiva quanto a Maias possam defender o ecofeminismo como uma teoria e também uma prática e também uma metodologia que nos auxilia a não só desvendar as violências, mas enfrentar e superá-las, né? Eu diria que, de forma bastante sistemática, essa é a ideia do livro. E aí, mais uma vez, sempre lembrando que é um livro do início da década de 90, então os exemplos que nós encontramos aqui, não diria que são exemplos datados, mas são exemplos que faziam parte da agenda, tanto feminista quanto ecológica, da ocasião, né? Então, nós muitas vezes vamos nos deparar aqui com determinadas situações que, apesar de terem ocorrido lá na década de 90, podem ainda, infelizmente, podem ser identificadas nos dias atuais e até com algumas sofisticações tecnológicas de crueldade, né? Então, é um livro que, embora daquela ocasião, continua sendo, a meu ver, fundamental para que a gente se articule também num momento em que a pauta climática ela se torna premente, né, no Brasil, na América Latina, e o racismo ambiental, então, se torna também uma das discussões fundamentais para que a gente compreenda como enfrentar a devastação ambiental sem que esse enfrentamento não incorra também na produção de outros ismos de dominação. Então, é um livro bastante, a meu ver, importante para que a gente leia, entenda. Acho que é isso. Com certeza. Para mim foi uma vitória quando ele chegou em português, porque eu tava meio que remando, né, lendo em inglês com a dificuldade, mas foi bem bacana. Foi quando saiu assim, eu digo, nossa, agora sim. Fazendo só uma pausa, eu queria indicar um filme que é de 2017, o filme Mãe, Mother, que é um filme que usa suas analogias de uma história que a gente já conhece, seja cristão, budista, ateu ou qualquer outro tipo de crença, para dar um alerta nas suas entrelinhas do filme. Um alerta que diz que não importa quem é você, nós só temos este planeta e olha só como nós estamos cuidando dele.
E é com essa infinidade de analogias que o diretor nos faz pensar como estamos, né, lidando, cuidando com o nosso lar, e da nossa relação com o meio ambiente e como somos irrelevantes na continuidade do planeta. Não só isso, né, como a gente lidar com os humanos, os não humanos, as plantas, o ecossistema, enfim, é um filme bacana, tem uma pegada de terror psicológico. Eu assisti e é bem legal, bem bacana mesmo. Bom, ainda sobre o livro, Fábio, tem uma parte, na parte 1, que é da crítica e perspectiva, no primeiro capítulo, do reducionismo e regeneração, uma crise na ciência. A Vandana Shiva, ela fala sobre valor e não valor. E pensando sobre isso, a gente percebe que tem alguns valores que são afastados da ética, como, por exemplo, que tu já tinha mencionado, o cuidado. Tu podia falar um pouco da relevância disso, sobre essa questão do cuidado? Isso é bem importante que você falou, Priscila, para Shiva e para Myers, né? E também há um aspecto que você trouxe, né, da primeira parte do livro, e algo que eu não comentei na minha fala anterior, de que o livro ele é dividido em 7 partes, né? E essa divisão permite também que as autoras se debrucem em aspectos específicos em cada uma dessas, né? E isso é algo importante para elas também. Então, te agradeço aí por ter lembrado disso. A Shiva, ela abre o livro retomando uma discussão que, a meu ver, ainda não foi superada na filosofia e mais especialmente na ética, que diz respeito a uma a um certo dualismo que se estabeleceu entre cuidado e justiça, né? Ao valor do cuidado e ao princípio de justiça. A gente nem atribui o termo valor à justiça, mas associa ele a uma sistematização de princípios, né? E o cuidado, como eu cheguei a comentar logo no início, a ética do cuidado como uma proposta ética cujo cuidado está na centralidade da proposta, sempre ficou à margem daquela ética que poderia nos conduzir a uma filosofia política que preze pela justiça, né? Isso porque, né, o caráter parcial do cuidado poderia, inclusive, nos conduzir a uma atitude injusta. Ou seja, os critérios que se estabeleceu tradicionalmente para que nós promovêssemos justiça envolvia justamente a imparcialidade e a neutralidade, né? Esses dois aspectos eles vão ser encontrados em vários autores, filósofos da filosofia política, né? A gente poderia aqui citar a teoria da justiça do John Rawls, né? Cuja inspiração em Kant é bastante presente ali nas teses que ele levanta, entre outros autores, inclusive da filosofia ambiental, passando também pela ética animal do Peter Singer, do Tom Regan, entre outros, né? A ideia do compromisso com a justiça envolve necessariamente uma recusa do cuidado, né? Algo que eu sempre gosto de lembrar às pessoas é de que no prefácio da Libertação Animal, Peter Singer chega a dizer que ele não precisa amar os animais para defendê-los, né? E isso é algo muito forte na filosofia que se estabeleceu, né? O fato de que não é preciso haver nenhum tipo de vínculo ou dever associativo para com alguém ou para com algum grupo para que se defenda a ideia de que aquele grupo merece ser resguardado nos seus direitos, né? Ser respeitado, enfim, compor uma sociedade, né? Participar dessa sociedade, da construção dessa sociedade. E isso pareceu, tradicionalmente, sempre como uma crítica à ética do cuidado, né?
é evidente que há defesas e compreensões da ética do cuidado, que a gente chama de ética do cuidado de primeira geração, né, que, diante dessas primeiras críticas direcionadas à ética do cuidado, foram chamados e chamadas a rever determinados preceitos para pensar o lugar do cuidado dentro da ética, o lugar do cuidado dentro da política, da filosofia política, né? E eu gosto muito de usar justamente essa sentença, né, o lugar do cuidado, em alguma formulação, porque me parece importante resgatar o cuidado para a nossa reflexão e tentar compreender qual é o lugar dele dentro das nossas formulações, né? Algo que eu tenho, inclusive, chamado de algum tempo para cá, tentado sistematizar essa ideia e provocado também com a ideia de que o descuido ele também é uma forma de injustiça. Então, ao invés de disputar necessariamente cuidado e justiça, inverter essa pauta e tentar verificar se o descuido para com alguns grupos, o descuido para com a natureza, o descuido para com os animais não seria também fruto da nossa incompreensão da justiça e, portanto, um ato de injustiça. Então, me pareceu que trilhar também esse caminho, né, e tentar entender o que é o descuidar e o que é injustiça, poderia ser interessante. E essa minha proposta, ela é muito inspirada numa autora estadunidense, a Iris Young, que, diante de todas essas propostas de autores que estão tentando formular uma teoria da justiça, ela diz: é muito mais importante do que buscar uma sistematização da teoria da justiça, tentar entender qual é a teoria da injustiça, né? Então, ela diz, talvez seja mais importante e mais urgente nós pensarmos sobre o que é uma injustiça, porque nós a vivemos, nós a percebemos a todo instante, do que tentarmos entender como as instituições estão se comportando, devem se comportar para produzir justiça. Ou seja, ela quer diagnosticar como as instituições se comportam na produção das injustiças que nós vivenciamos, né? Então, quando a Iris Young ela faz isso, ao meu ver, ela abre brechas para que a gente retome essa discussão do cuidado, que foi sempre ausentada, quando não menosprezada. Não é por acaso que a ética do cuidado, durante muito tempo, ficou associada como uma ética feminina, né? Não era feminista, mas muitos autores chamam a ética do cuidado como uma ética feminina. E por quê? Né? Porque, de fato, social, cultural, política e economicamente, né, o cuidado ele sempre foi associado a um dever da mulher na sociedade. A mulher quem cuida dos filhos, a mulher quem cuida do marido, a mulher quem cuida, né? Enquanto o homem, né, e aqui utilizando ainda essas categorias bastante enrijecidas e tradicionais, enquanto o homem é aquele que sai para o trabalho, é aquele que vai prover a sociedade em funcionamento, né? Então, além de tudo, o cuidado ele parecia, então, não só estar intimamente associado à mulher, mas também associado ao âmbito do doméstico. Ou seja, o cuidado está para a casa, assim como a justiça está para a sociedade. Então, quando eu saio de casa, eu não tenho que cuidar de ninguém, eu tenho que promover justiça. E quem sai de casa é o homem, logo é o homem que promove justiça, e a mulher quem cuida. Então, parecia que, novamente, os dualismos estavam sendo repactuados, né? Embora as teorias estavam ali acreditando que estavam falando do sujeito universal, mas isso a gente não precisa nem entrar, não teria nem tempo para entrar agora em discussão, porque esse sujeito universal ele é muito específico, né? Ele é uma projeção universal de um sujeito particular, mas esse era o aspecto mais interessante para a ética do cuidado e as suas formulações mais recentes, dentre as quais eu destacaria a Karen Warren, uma ecofeminista da ética sensível ao cuidado.
e que passa a entender, né, e a dizer explicitamente que não se trata de oposicionar o cuidado à justiça, mas tentar entender de que maneira o cuidado compõe a ideia de justiça. Ou seja, os aspectos particulares, eles não podem ser entendidos como comprometimento para o alcance da justiça. Ou seja, se a gente quiser utilizar também os termos kantianos, né, as nossas inclinações, elas não comprometem os nossos juízos morais. Na verdade, eles fazem parte. Toda vez que eu elaboro, sistematizo uma atitude ética e derivo dela o bem ou o mal, eu estou automaticamente, em alguma medida, comprometido com uma pauta particular. Ela pode ser ou não universalizável, ou, utilizando outros termos, ela pode ser, naquele contexto geral, o suficiente para se tornar uma lei, um princípio. Mas a ideia das eticistas do cuidado é mostrar que o cuidado ele precisa participar da nossa sistematização ética, né? E não de antemão ser rejeitado como algo que compromete a nossa formulação ética, né? Então, essas novas leituras, e a Tânia Kuhnen faz isso na tese de doutorado dela muito bem, depois a Ilse Zirbel escreve uma política do cuidado, ou seja, como o cuidado não é só e somente uma ética, mas é preciso também pensar em políticas do cuidado, ou seja, políticas que promovam e deem chances para que esses sujeitos e sujeitas que socialmente foram destinados ao cuidado possam também participar e deliberar da construção social. Isso seria um novo instante não só então agora da ética, mas da própria filosofia política, né? Que agora, ao invés de rejeitar o cuidado, passa a incorporá-lo como um elemento constitutivo da nossa sociedade, né? E do nosso fazer social, né? Então, ser cidadão, ser cidadã, os compromissos associados à cidadania passam também pela nossa atitude de cuidado com o outro, de cuidado com a outra, de cuidado com a terra. Enfim, a atitude do cuidado, ela passa a ser tão valorizada quanto aquelas atitudes tradicionalmente associadas à justiça, né? Então, o que tem feito com que, de fato, eu compreenda que, no âmbito público, as atitudes de descuido possam ser compreendidas como atitudes de injustiça. Então, descuidar, um Estado que descuida de seus cidadãos e cidadãs é um Estado que promove injustiça contra esses grupos, né? E isso tem tudo a ver com as pautas ecofeministas, uma vez que o diagnóstico e a metodologia ecofeminista têm nos mostrado que, sob as lentes ecofeministas, né, os grupos que continuam vulneráveis a determinadas ações de governos, do Estado, enfim, são grupos que historicamente sempre estiveram à margem e vulneráveis a determinadas situações. E no âmbito da pauta ambiental, se a gente traz para o Brasil de 2022, que é o ano que a gente está aqui conversando, né, nós percebemos que os grupos politicamente minoritários ou politicamente vulneráveis continuam sendo indígenas, né? Se a gente for debater a questão ambiental, continua sendo agricultores e agricultoras rurais, né? Agricultores e agricultoras familiares, sujeitos e sujeitas da floresta, das periferias urbanas, mulheres, crianças, a população negra. Enfim, a gente começa a perceber que, de fato, mesmo, né, introduzindo o cuidado como um olhar de diagnóstico político, nós percebemos que esses descuidos eles não são meramente ao acaso, eles são um projeto, né? Descuidar dessas populações compõe o projeto de injustiça, ou seja,
tal qual a Iris Young já sinalizava da importância, né, é preciso que a gente defina o que é injustiça, tanto quanto os esforços ao longo do tempo que nós dedicamos a tentar definir o que é a justiça, e a filosofia sempre buscou muito, né, definir o que é a justiça, o que é o bem. Talvez seja o momento da gente também investir fôlego para definir o que é a injustiça, né, e o que é descuidar de uma população. Então, me parece que a ética do cuidado ela é fundamental para que nós, que sempre fizemos parte, né, do terceiro mundo, e essa é uma nomenclatura que a Vandana Shiva ainda utiliza, né, politicamente ela utiliza por uma razão bem específica, né, nós do terceiro mundo, e aqui eu estou usando em referência a Vandana Shiva, nós do terceiro mundo precisamos discutir o cuidado, sob o risco de, não introduzindo o cuidado, nós permanecermos aliançados a um projeto de justiça que promove a injustiça contra nós. Então, debater o cuidado talvez seja o nosso diferencial, né, dentro desse ordenamento estabelecido pelo Norte global, que sempre descuidou de nós, né? Dentro dessa relação do cuidado, eu como mulher e mãe, percebo quanto percebo ainda quanto é desvalorizado, né? Quando tu vai procurar um emprego, quando tu atualmente tu faz o quê? Eu sou dona de casa, eu cuido dos meus filhos, cuido da minha casa, e ao mesmo tempo eu mesmo já tive preconceito contra isso, sabe? Nossa, antes de fazer a faculdade, eu não faço faculdade, eu não estou inserida no meio, eu sou uma dona de casa, eu só cuido dos filhos, cuido das minhas plantinhas, cuido... E hoje, com essa outra visão que eu tenho, eu vejo o quanto isso é importante. Eu vejo essa questão do cuidado refletida nos meus filhos, na formação deles, o que eles estão se tornando, que através do que eu consigo passar, eu tento fazer com que eles venham preparados para o mundo de uma forma diferente, sabe? E eu acho que eu estou conseguindo, eu estou feliz com esse papel do cuidado. E o quanto isso realmente é muito relevante. E é incrível como essa questão, né, dos valores e não valores, né? Parece que aquilo que não pode ser autoprecificado não tem valor, né? Sim, sim. Se você me permite, Priscila, Claro. adicionar, que você falando me fez pensar que não só o cuidado é desvalorizado, né, mas o descuido ele é valorizado, né, dentro dessa organização social na qual a gente está inserido, principalmente quando a gente pensa, né, na educação binária, generificada, né, a educação dada para meninas e meninos, desde tenra idade, as meninas são ali, mesmo nos brinquedos, né, a gente vai ver que elas estão sempre ali expostas à ideia do cuidado, né? Ou seja, elas estão sendo formadas para cuidar de alguém, enquanto os rapazes eles vão ser muito mais estimulados, né, tradicionalmente, para a ideia de um combate, de uma expansão, né, a ideia das armas, do soldado. Então, essa marca generificada, ela, aos olhos ecofeministas da Shiva, da Myers, é também uma promoção do descuido, ou seja, homens são preparados para descuidar. E esse descuido ele é traduzido politicamente como um ato de justiça, ou seja, eu invado um outro país em nome da justiça dos meus, né? Então, essa tradução que é feita, ela é aceitada dentro desse modelo, né? E não se pergunta normalmente, né, mesmo dentro desses contextos, que para um suposto homem praticar a justiça, ele também está comprometido com a desvalorização do cuidado, né, o descuido. Então, mesmo essa ideia da justiça que se pretende universal,
ela é sempre particular, porque ela é a defesa de alguém contra um outro. Então, a particularidade, ela sempre está presente dentro desse contexto, ela só não é anunciada, né? Então, anunciar o particularismo, né, a característica particularista, talvez nos ajude a justamente superar esses dualismos para, então, pensar, ao invés de uma oposição entre cuidado e justiça, entre cuidado e princípio da justiça, e sistematizar e propor uma teoria conjugada, né, do cuidado com a justiça. Sim. Ainda sobre a primeira parte, no segundo capítulo, que fala da pesquisa feminista, ciência, violência e responsabilidade, da Mais, essa parte eu achei muito interessante, inclusive a gente tratou a última vez no grupo, né, sobre a questão da ciência, da pesquisa, né, e a Mais menciona como a ciência perde de vista o fato de nós sermos parte da natureza, né, Uhum. e como a ciência também abdica de sentimentos como fonte de conhecimento, né? Uhum. E eu gostaria que tu comentasse essa problemática dessa dualidade que a gente estava falando também da razão e emoção dentro do ecofeminismo. Esse tema também é um desses caros à filosofia, né? Então, o ecofeminismo ele já chega, como minhas alunas, meus alunos costumam dizer, com o pé na porta, né? Ele chega colocando em xeque alguns pressupostos que a filosofia tinha dado como superado, né? Então, esse dualismo razão e emoção é algo que, para muitos e muitas de nós, é algo que não se pode conjugar, né? Eles são opostos, são pares oposicionais, como o ecofeminismo trabalha, né? E esses pares oposicionais, evidentemente, eles também são hierarquizáveis, né? Eles não são só horizontalmente distantes, eles são verticalmente distantes. O que significa dizer? Que não só emoção e razão são coisas diferentes, mas razão é mais importante do que emoção. Vem E, primeiro, claro, né? vem primeiro, e se você quer alcançar a justiça, mais uma vez, você deve ser um sujeito, uma sujeita racional, né? Então, só que se estabelece que os sujeitos racionais são os sujeitos muito específicos, de um lugar muito específico, e os sujeitos conduzidos, apaixonados, né, emocionados, são, no geral, mulheres, povos originários, né? Ou seja, você destitui racionalidade. Então, nesse sentido, a emoção é muito mais do que uma característica própria, ela é uma destituição da razão. E essa destituição, esse diagnóstico de que um determinado sujeito, sujeita, ou um grupo não utiliza dos parâmetros racionais para deliberar ou para tomar uma atitude, vem sendo, há pelo menos, né, desde do processo de colonização, uma estratégia de dominação. Né? Você diz, aquele povo não pensa, logo ele precisa ser civilizado. E isso é algo muito importante para Vandana Shiva, embora esse texto a qual você se refere tenha sido escrito pela Maria Maias, para Vandana Shiva, o processo de civilização ele foi justamente uma destituição de racionalidade, né? Ou seja, foi uma negação de que os povos camponeses do norte da Índia pensavam o melhor para o mundo. Não, quem pensava melhor para o mundo eram as grandes corporações, né, de sementes, de produção. E isso se estabeleceu mundialmente. Não é por acaso que boa parte da população ainda acredita que nós precisamos de agronegócio para produzir comida, para sanar a fome da população mundial, né? As pessoas não acreditam que, por exemplo,
um camponês, uma camponesa, um agricultor, agricultora familiar, seja capaz de produzir alimento suficiente para sanar a fome. Ou seja, a destituição da racionalidade, a emoção, elas são características sempre associadas a grupos vulneráveis à economia global, à política global, né? E isso chama atenção para Myers, porque isso está intimamente associado à produção de conhecimento, ou seja, quem produz conhecimento e quem não produz, né? Ou seja, a razão ela acabou se tornando, ao longo do tempo, e aqui a razão com R maiúsculo, né? Ela se tornou, ao longo do tempo, um lugar no qual só e somente determinados grupos são capazes de preencher os critérios exigidos para poder falar em nome de alguma coisa, falar em nome de alguém. E, claro, falar em nome de alguém, em nome de alguns, implica ser um sujeito ou único sujeito capaz justamente de universalizar as suas ideias. Então, os interesses da população rural, camponesa, das mulheres, da população LGBTQIA+, da população negra, da população indígena, continua sendo para nós sempre pautas particulares, pautas específicas, são pautas de mulheres, pautas da população negra, pauta da população indígena, como se a pauta desses grupos não fosse pauta de todos e todas nós. Quem são todos, todas nós? Ou melhor, quem são todos nós? Aqui é o plural masculino proposital, né? Quem são todos nós? Quem pode falar em nome de uma pauta que abranja todas essas pessoas, né? É claro que, dentro dessa compreensão, a Maria Myers vai dizer, não há possibilidade, né? Não há possibilidade de falar em nome de todos, os interesses de todos, porque alguns interesses eles são contraditórios em si mesmos. O interesse da Monsanto, por exemplo, no norte da Índia, ele depende da aniquilação de determinadas culturas, de povos camponeses daquela região, porque ele precisa do território daquela população. E a aquisição desse território depende da depopulação daquela camada, daquele grupo naquela região. Então, é preciso, então, assumir um determinado compromisso e também publicizar a ideia de que aquela população é uma população que, dentro dos parâmetros científicos, ela não cumpre determinadas exigências, né? Isso tem sido uma estratégia da chamada Revolução Verde, que a Vandana Shiva denuncia há muitas décadas, a própria ideia de estabelecimento do selo orgânico, enfim, essa ideia dos selos, né? Há populações, agricultores e agricultoras familiares, que não estão intimamente associadas ou compreendem quais são as etapas necessárias para a aquisição de um selo, mas isso não faz com que a produção dela não seja uma produção orgânica, por exemplo, né? No entanto, você precisa ser absorvido pelo sistema para que você possa ser validado por ele, né? Então, toda essa estrutura, ela vai... eu diria sistematizando, mas é mais do que isso, é mais do que sistematizar. Ela vai absorvendo esses saberes e os traduzindo dentro de uma linguagem, claro, capitalista neoliberal, né? Então, a ideia do saber científico para Maria Myers, ela está longe de ser uma crítica da ciência. O que ela está apontando é para a necessidade de nós revermos alguns parâmetros sociais e políticos associados à ciência para que a gente volte a se perguntar quem é que está fazendo ciência, quem é que sempre fez ciência. Porque se nós não fizermos essa pergunta, né,
em que pese nós estarmos num momento do mundo e do Brasil em especial, onde o anticientificismo ele está em voga, né, e é preciso ter muito cuidado para pautar essa discussão. Então, por isso que eu digo, é muito importante dizer que a Maria Maes, ao redigir esse texto, ela não está negando a ciência, mas ela está colocando em pauta justamente quais são os tipos de metodologias científicas que foram e continuam sendo valorizadas e quais produções de conhecimento de alguns povos, grupos socialmente vulneráveis e politicamente minoritários continuam alheios a esse saber científico, né? E isso nos parece, nós do Brasil, é muito importante a gente pensar nisso quando a gente tem acesso às informações, por exemplo, né, de sementes, sobretudo na Amazônia, né, de bancos de sementes que são ainda construídos, mantidos, melhor dizendo, por mulheres, por indígenas daquela região, e que são frequentemente atacados pelos interesses do agronegócio e das grandes corporações que entram nesses espaços, roubam esses saberes e patenteiam esses saberes e fazem com que, então, essas populações que até então tinham uma autonomia e soberania alimentar passam agora a ser dependentes dessas grandes corporações e devam agora pagar para usar aquilo que era seu, né? Então, é preciso, sim, fazer essa revisão do saber científico para que a gente não, em nome da ciência, não reproduza desigualdades, né? Não reproduza descuido. É preciso cuidar dessas populações, né? É preciso cuidar, não no sentido paternalista, mas cuidar dos saberes no sentido de reconhecer que aquilo que é produzido por eles e por elas é também ciência, né? É um saber científico. Exatamente. Na vivência, né, é importante, por isso que quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, a gente tem que relevar a vivência daquelas pessoas, né, o que elas, a prática delas, digamos assim, né. Muitos pesquisadores às vezes vão, entrevistam, simplesmente viram as costas, vão embora, nunca mais voltam, né, então é complicado. Eu queria indicar uma canção que é uma canção para a Amazônia, onde mais de 30 artistas fizeram um manifesto, né? É uma canção do Carlos Renoi e do Nando Reis, onde o videoclipe traz imagens de ação dos garimpeiros, madeireiros, grileiros, que devastam a Amazônia para expandirem seus negócios e é chocante as imagens, a letra é muito boa, vale a pena ouvir. Fábio, eu queria agradecer muito a tua participação, como sempre é muito bom te ouvir, as pessoas vão gostar muito, tenho certeza. Tu fala, como eu disse, tu não simplesmente fala, tu fala com amor e isso é muito importante para mim. Não sei se tu gostaria de dizer mais alguma coisa, mais alguma palavra. Eu quero, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, Priscila, de estar conversando com você. Espero que a gente permaneça conversando e construindo essa reflexão ecofeminista. Para mim, um aspecto importante, que eu acho que esse nosso encontro aqui é parte desse movimento, ao contrário de outras teorias, o ecofeminismo não se faz sozinho, sozinha, né? É um projeto coletivo e colaborativo, né? Então, acho que isso também é uma característica que muitas vezes estremece um pouco essa produção de saber sistematizada pela academia, né? Que busca sempre um autor ou uma autora única para uma ideia, e o ecofeminismo é um movimento, né? E acho que é importante a gente valorizar, né? Até mesmo para a gente destituir um pouco essa ideia que muitas vezes nos constrange dentro e fora da academia, que é de nos tornarmos sempre um nome expoente de alguma coisa, né? Eu acho que a gente não precisa repactuar mais com esse modelo que hipervaloriza um nome e não as ideias,
e as ideias como algo que se constrói coletiva e colaborativamente. Então, te agradeço muitíssimo por poder conversar contigo e me coloco à disposição também para a gente continuar pensando junto. Acho que pensar junto, escrever junto, produzir junto é uma das nossas estratégias, não só de sobrevivência, mas de insistência, né? Porque além de sobreviver, a gente quer insistir. Então a gente vai continuar insistindo. Coisa boa. Lembrando que eu falei de uma parte super pequena do livro, porque a gente não tem tempo, o livro é muito grande, mas recomendo muito, é muito bom mesmo, bom e necessário. Fábio, mais uma vez, obrigada, e é uma alegria mesmo poder ter te encontrado nesse caminho. Um Eu que beijo, um agradeço. abraço para ti e para todos os que estão ouvindo. Tchau, pessoal, até mais. Até mais.